Bom dia. Estão ouvindo? Meninos, carregou aí para vocês? Carregou. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre vértice, um resumão, né, daquilo que vimos ontem, para nós prosseguirmos com exercícios depois, tá? Então, ó, o vértice da parábola. Então, a gente vimos que quando o nosso A for menor que zero, nós vamos ter a nossa parábola com concavidade para baixo, tá? E aí o nosso vértice ele terá um ponto máximo. Quando A for maior que zero, a concavidade da parábola será para cima e aí a gente tem um ponto mínimo do nosso vértice. Para calcularmos os vértices, a gente tem o vértice da abscissa, que é menos B dividido por 2 vezes A. O vértice da ordenada é o YV, que é igual a delta menos 4 vezes A, tá? Então, olha aqui. A ordenada do vértice vai apresentar sempre o valor mínimo ou o valor máximo da função. Então, se o A for maior que zero, a concavidade está voltada para cima. Então, a gente tem um valor mínimo do vértice, viu? Então, quer dizer o seguinte, todas as vezes que a gente fizer aquele cálculo do vértice, o nosso vértice, o ponto do Y, ele será negativo quando o nosso A for maior que zero. Então, para você ter uma certeza que você acertou, você sempre verifica isso, tá? Quando você calcular o par ordenado do vértice no eixo Y, na ordenada, aí você vai ver que o seu Y tem que ser um ponto negativo, tá? Agora, se o nosso A for menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo, e aí o nosso vértice terá um ponto máximo. Quer dizer o seguinte, que quando nós calcularmos aquelas coordenadas do vértice, que é o par ordenado do vértice, no Y, nesse caso aqui, quando A for menor que zero, ele terá o ponto dele será positivo, tá bom? E a parábola tem esse formato aqui, que é o gráfico. Então, as coordenadas do vértice para a função sempre vai ser essa função de segundo grau, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Terá sempre ponto mínimo ou ponto máximo. E em qualquer caso, as coordenadas do vértice são dadas por da abscissa, xv é igual a menos b dividido por 2 vezes a, e yv é igual a menos delta dividido por 4 vezes a, tá? Meninos, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês lembram disso? Porque eu percebo que em função quadrática é o conteúdo que vocês mais têm apresentado alguma dúvida. Então, eu gostaria que vocês me falassem, tá? Porque eu tenho que... Assim que a gente terminar a função quadrática, a gente vai estudar outro tipo de função, que será a função modular. Ok, Lorena acabou de me responder aqui. Então, no gráfico de uma função quadrática, nós devemos levar em conta a concavidade da parábola, e a concavidade é toda a parábola, tá vendo? É tudo que tá de azul. O ponto C, que é aonde vai intersectar o eixo Y, os zeros da função quadrática no gráfico é onde vai intersectar a parábola o eixo X. Então, aonde o ponto estiver em cima do eixo X, é os meus zeros da função, tá? E, por último, o vértice. É onde está bem lá na concavidadezinha, ó, da parábola, tá? Bem na voltinha, na verdade, da parábola, tá bom?
Então, o sinal da função. Para estudarmos o sinal da função de segundo grau, a gente deve seguir esse procedimento. Primeiro, determinar as raízes da função. A primeira coisa que eu tenho que fazer, para mim determinar a raiz da função, eu tenho que encontrar os valores de x. Primeiro, delta, para descobrir se a função tem raiz ou não. Depois que calcular delta, vou calcular x. Depois que eu achar os valores de x, encontrar as raízes, eu vou marcar as raízes em uma reta, caso existe, tá? Caso essa raiz existe, que seria aqueles pontos que eu traço antes de desenhar minha parábola. Por último, eu vou analisar, por último não, por penúltimo, eu vou analisar a concavidade da parábola. Se a concavidade estiver voltada para cima, como nesse exemplo aqui, então eu terei, ó, após a parábola positivo, aqui positivo, e aqui, ó, na voltinha dela, ó, com cavidade voltada para cima, é o meu ponto negativo. E depois, então, que eu faço esta concavidade, analiso a concavidade, eu vou fazer o estudo do sinal. Então, vai ficar desse jeito aqui. Essa parte aqui é positiva, essa também, e aqui na concavidade é negativo. Tá? Agora, analisar o sinal da função é identificar os intervalos do domínio onde a função tem imagem positiva, negativa ou nula. Então, a gente vai considerar o valor de A e o valor de delta. Lembra que eu disse para vocês? É importante que a gente entenda o valor de A e o valor de delta. Então, quando o meu A for maior que zero, a concavidade da minha parábola ela é para cima. O meu delta também ele é maior que zero nesse caso, ó. Quando o meu delta é maior que zero, o que vai interferir? Eu vou ter duas raízes reais diferentes. Então, eu vou ter dois valores diferentes para x. Então, aqui, ó, é positivo, aqui também é positivo, tá? Mas se o meu A for maior que zero, mas o meu delta for menor que zero, então o que vai acontecer? A minha parábola ela não vai encostar no meu eixo x, eu não tenho raiz real, porém, tudo isso aqui é positivo, tá? Se o delta for igual a zero, a concavidade da parábola continua para cima, porque o meu ar é maior que zero, e aí a gente vai ter duas raízes reais iguais. Então, o x1 vai ser igual ao x2. Quando a área é menor que zero, a gente vai ter a concavidade da parábola para baixo, tá? Aqui, tá? Se o delta é maior que zero, também eu vou ter duas raízes reais. Então, ó, concavidade da parábola para baixo, duas raízes reais. Então, aqui tem uma, aqui outra, aqui é positivo, aqui negativo e aqui negativo, tá? E aí, nessa situação, quando o delta for menor que zero, a minha parábola não vai encostar no meu eixo x, concavidade dela está para baixo porque o a é menor que zero. E aí, tudo isso aqui é negativo, tá? E quando o delta for igual a zero, a gente terá uma raiz real, tá? Para x1 e x2. E aqui, ó, como a concavidade dela é para baixo porque o a é menor que zero, aqui é negativo e aqui é negativo. Compreendido? Primeiro C. Tem alguém assistindo a aula, gente? Eu tô em dúvida aí se tem alguém assistindo a aula. Eu tô, professora. Ah, ótimo. Vitor Alexandre, tá entendendo? Eu tô. Ótimo. Então, olha só. Estudar o sinal da função de f de x, uma função quadrática, né? Em que f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, o que a gente vai determinar? A raiz da função. Então, o que a gente vai fazer para determinar essa raiz? X ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser igual a zero. Então, a gente vai marcar, tá, as raízes em uma reta e analisar a concavidade da parábola. Marcar as raízes em uma reta, primeiro C, é marcar os pontos do eixo X, tá? Então, aonde os pontos do eixo X vai estar em cima, a raiz, como que eu posso explicar? Deixa eu reformular aqui para ficar claro. A raiz da função
você pode identificar ela só de olhar no gráfico, aonde o ponto está intersectando o eixo X. Então, aonde estiver o ponto em cima do eixo X, ali naqueles números de X, é que é a nossa raiz, tá? Real. Então, a gente marca as raízes em uma reta e analisa a concavidade da parábola. Depois que você demarcar todos os seus pontos e desenhar a sua parábola, aí você vai analisar a concavidade. Se o A for maior que zero, a concavidade dela será para cima. E aí a gente tem do lado esquerdo positivo, do lado direito positivo e a concavidade negativa. Se for o contrário, o A menor que zero e a concavidade da parábola para cima, então na concavidade é positivo, do lado esquerdo é negativo, do lado direito é negativo, tá? E aí a gente faz o estudo da sinal da seguinte forma. Com f de x maior que zero, para x menor que 2 e x ou x maior que 3, f de x igual a zero para x igual a 2 ou x igual a 3, e a gente tem aí f de x menor que zero para para 2 menor que x e x menor que 3, tá? É um resumão do que a gente já viu. Então, resumindo, para a gente construir o gráfico de uma função de segundo grau, basta a gente seguir esses passos. Primeiro, se você quiser fazer um print também para copiar no seu caderno, primeiro a gente tem que determinar as raízes da função, se ela existe. Para isso, eu vou calcular o delta. Depois, marcar os valores das raízes sobre o eixo x. Depois, calcular o vértice. O vértice para abscissa é menos b dividido por 2 vezes a. O vértice para a ordenada é menos delta dividido por 4 vezes a. Da parábola e marcar no plano cartesiano. Para marcar o eixo y, o valor do coeficiente c. Por último, analisar a concavidade da parábola e traçar a curva passando pelos pontos marcados, tá? Então, resumo, foi tudo isso aqui que nós estudamos até agora. Alguma dúvida? Dúvida, primeiro C? Então, vou fazer a chamada. Então, vamos lá. Vinícius. Presente. Jennifer. Presente. Ana Clara. Presente. Jackson. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Camila. Presente. Lorena. Ok. Gustavo Henrique. Presente. E Jonatas. Presente, cachorro quente. Comi e quebrei os dentes. Que bom, hein? Você presente junto com o cachorro quente, você tá bem na fita, então. Gente, tenham um bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau.